Graças e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto que está aí projetado. Levítico, capítulo de número 23, o verso de número 15 ao versículo de número 22. Levítico, capítulo de número 23, o versículo de número 15 ao versículo de número 22. Obrigado. Levítico, capítulo de número 23, o versículo de número 15 ao versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Contem 7 semanas, a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida. Deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do dia do 7º sábado. Contem 50 dias. Contem 50 dias. Então, apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assado com fermento. São primícias ao Senhor. Junto com o pão ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações, que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 carneiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia, se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo, onde quer que vocês morarem de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vamos orar ao Senhor. Graças queremos te dar, ó Pai, por tu ter movido o nosso coração para estar vindo te adorar junto com o teu povo, ó Pai. Sabemos que esse é um chamado que tu tem para cada um de nós, para que domingo após domingo possamos nos reunir, te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Por isso nós te clamamos que tu fale conosco, mediante a pregação da tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo venha atuar em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Até aqui, nós estudamos 3 festas. A primeira delas, a denominada Festa da Páscoa. A segunda, a Festa dos Pães Asmos, ou ázimo, depende da tradução. E a terceira, a Festa das Primícias. Hoje, nós iremos trabalhar a Festa das Semanas, também conhecido como a Festa de Pentecostes. O tema da nossa mensagem hoje é Festejando a Grande Colheita. Festejando a Grande Colheita.
Eu vou pedir para quem puder desligar esse ventilador aqui que está voando as páginas. Por favor. Qual o significado dessas 3 primeiras festas para a nossa vida? A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. A festa da Páscoa mostra para o povo de Israel que eles têm que aprender que a sua existência não está baseada em obras, mas está baseado na graça de Deus que redime o seu povo mediante o sangue de outrem. A Páscoa então fala de um elemento da graça de Deus manifestado em redimir um povo pelo sangue de outrem. Lembre-se que na Páscoa os israelitas deveriam matar um animal, e esse animal, o sangue dele deveria ficar em cima das ombreiras das portas, e isso impediria que o anjo da morte, quando passasse, não matasse nenhum israelita. Então o povo deveria entender que o fato deles não terem sido atingidos pela ira do Senhor não foi algo que era próprio deles mesmos, mas é pelo sangue do Cordeiro que estava ali nos umbrais da porta. Então a primeira festa nos diz: você só existe e é redimido, resgatado pelo Senhor por causa da graça do sangue de outrem. A segunda festa, a festa dos pães asmos, nos lembra que o povo de Deus tem que ser um povo santo. Por quê? Porque na festa dos pães asmos, o que é que acontecia? Não deveria ter pães com fermento, porque o pão com fermento simbolizava o povo que estava vivendo aquele período de escravidão no Egito. Simbolicamente aquilo ali representava uma vida de pecado. Então o povo não deveria esperar o pão fermentar, isso passava um período de tempo, para depois sair do Egito. Não, Deus queria que o povo saísse do Egito de modo rápido, logo, e não que as coisas pudessem sair, não, deixa eu me organizar a minha vida, deixa eu fazer isso daqui, tenho o meu trabalho, tenho a minha rescisão, não. O povo tinha que se libertar imediatamente, e os pães asmos ou sem fermento mostrava que o povo deveria ser rápido em deixar as coisas do Egito e adentrar ao novo caminho do Senhor. Já a festa das primícias nos fala que o povo de Deus deve viver a realidade do mundo futuro no tempo presente. As primícias falam de uma colheita que tem sido dada no tempo presente, que simboliza a grande colheita que teremos na consumação dos séculos, quando Deus, por meio dos seus anjos, Ele vai separar aqueles que são joios e que são trigos, e reunirá aqueles que são seus. Então, em outras palavras, a festa da Páscoa representa a nossa justificação. A festa dos pães asmos representa a nossa santificação. E a festa das primícias representa que nós somos nova criação do Senhor. Mas o que isso significa cristologicamente? O que isso fala a respeito de Cristo? Tendo em vista que temos afirmado, vez após vez, que essas festas apontam para a obra redentora de Jesus Cristo. A Páscoa claramente representa a obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. A festa dos pães asmos mostra que aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. E a festa das primícias nos mostra que Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que Ele é a primícia da ressurreição dentre os mortos. Ele é aquele que dá o primeiro passo para a ressurreição futura e final de todos os servos de Deus. Então a sua ressurreição é o trazer do mundo futuro para a realidade presente. Eu só sei que um dia eu ressuscitarei, porque Cristo já ressuscitou há 2000 anos atrás. Então, esses são os significados da festa para a nossa vida e o que isso representa a respeito de Jesus Cristo. Mas bem, nós hoje então iremos ver essa quarta festa que é mencionada aqui no capítulo de número 23 de Levítico. E essa festa fala justamente de algumas coisas também relacionadas à obra redentora do Senhor. Mas é necessário a gente entender algumas coisas a respeito dessa festa.
Em primeiro lugar, era uma festa que concluía a celebração da colheita, iniciada com a festa das primícias. No primeiro mês do calendário judeu, do calendário de Israel, no dia 14 se celebrava a Páscoa. No dia 15, a festa dos pães asmos. E no dia 16 se celebrava, que caía no domingo, no dia 16 se celebrava a festa das primícias. E o que era a festa das primícias? Era a celebração da primeira colheita do povo de Deus. E essa primeira colheita estava associada à colheita da cevada. A nossa festa, ela lida com a outra colheita e tem a ver também com primícias. Mas agora é a primícia do trigo. O povo agora, na festa de Pentecostes, está celebrando as primícias da colheita do trigo. Então, cessa-se então esse ciclo de colheitas que se iniciou lá com a festa das primícias e a colheita da cevada, passando então para a festa de Pentecostes, na colheita do trigo. Quais são os elementos que são mencionados aqui para a comemoração dessa festa? Os elementos que compõem a festa eram 2 pães feitos com fermento. Os estudiosos se dividem para saber o que exatamente seriam esses pães com fermento, tendo em vista que na festa das primícias, ou melhor, na festa dos pães asmos, o elemento central da festa era pão sem fermento, que representava o povo que vivia no pecado no Egito. Então, o que seria exatamente esse pão com fermento? Então, existem algumas explicações. Seja como for, Deus tinha determinado que nessa festa, de modo tanto quanto único, se levasse uma oferenda, que o pão fosse um pão ou 2 pães fermentados. Os pães eram acompanhados de holocausto, que é uma oferta queimada, 7 cordeiros de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Uma oferta derramada em gratidão pela boa colheita. Por fim, uma oferta pelo pecado. E um bode e 2 cordeiros. O que é interessante aqui, assim como era na festa da primícia, a primeira colheita você deveria oferecer ao Senhor. Nessa festa, semelhantemente, os primeiros frutos do trigo deveriam ser levados ao sacerdote e lá deveria ser oferecido ao Senhor como uma forma de gratidão pelas bênçãos que Deus tem derramado. Essa festa ela é mencionada como festa das semanas, festa da colheita, e também é mencionado no Novo Testamento como festa de Pentecostes. A festa das semanas remete à ideia da data. O que é que acontecia? Se contava a partir da festa da primícia 7 semanas para que se celebrasse a festa que nós estamos analisando aqui, que é chamada de festa de Pentecostes no Novo Testamento. Então, em algumas passagens bíblicas, ela é mencionada como festa das semanas, porque se esperava 7 semanas para que se concluísse, ou melhor, se realizasse essa festa após o início da festa das primícias. Também é mencionado como festa da colheita, evidentemente porque se colhia os frutos ou os primeiros frutos do trigo. E é mencionado como festa de Pentecoste, porque a palavra no original grego para Pentecoste é 50. E você vai ver aí no texto que nós lemos, que 50 dias após o dia da primícia, ou da festa das primícias, deveria se comemorar essa festa. No grego, a Bíblia do Antigo Testamento é originalmente escrita em hebraico. Não tem a expressão Pentecostes. Mas lá no grego, o povo de Israel, com o passar do tempo, com a influência grega, começou a denominar essa festa como festa dos 50 dias, ou festa de Pentecoste, porque a palavra vem de Pentateuco, ou melhor, Pentateucos, que significa 50. Certo? Quem a gente que é pentacampeão, né? Então a gente sabe que tem alguma coisa relacionada assim. Então, essa é a ideia da festa, tá bom? Deveria existir como a festa das primícias, uma preocupação com os pobres e necessitados. Isso está no versículo de número 22. É dito que o povo, quando fosse celebrar essa festa da colheita, não deveria tirar toda a colheita que tinha. As colheitas que estavam nas bordas, e as que eles fossem pegando e caíssem no chão, eles não deveriam pegar, deveriam deixar para os pobres e os estrangeiros. Essa festa mostra que há um elemento de preocupação por parte de Deus
em favor dos necessitados. E, consequentemente, ele quer que o povo dele também se preocupe com essas pessoas que são necessitadas. Com o passar do tempo, a festa de Pentecostes, ela ficou muito associada ao livro de Ruth. Porque se vocês perceberem, quando a história de Ruth e Boaz se passa lá no livro de Ruth, diz o texto bíblico que aquele período era o período entre a cega da cevada e a cega do trigo. Justamente o período que está aqui inserido, o Pentecostes. Então, como era um período onde a história se passava nessa festa de Pentecostes, o povo judeu, com o passar dos anos, quando eles celebravam em suas sinagogas a festa de Pentecostes, eles também liam o livro de Ruth. Porque o livro de Ruth era um livro que se passava justamente na festa de Pentecostes. Mas é interessante que o livro de Ruth, ela fala de uma moabita, uma mulher não israelita, que acaba depositando a sua fé no Deus verdadeiro, mas que também se relacionou com o israelita Boaz, e acabou, por assim dizer, tornando-se parte do povo de Deus. E a gente vai ver por que isso é interessante no decorrer da história bíblica a respeito do Pentecostes. Essa festa também era uma festa que o povo de Deus deveria compreender que era algo que era frontalmente contrário aos deuses que existia na terra de Canaã, onde eles ainda iriam entrar. Lembre-se que essa festa aqui, ela foi estabelecida, ou pelo menos foi dado a voz por parte de Moisés para que essa festa fosse estabelecida antes da entrada em Canaã. Essa festa só é realizada depois que se entra em Canaã. Mas o povo, ele já tinha instrução antes de entrar em Canaã. Mas por que isso é importante? Porque quando eles adentrassem aquela terra, existia um Deus, pelo menos, chamado Baal, que era o Deus da fertilidade. Vocês lembram de Baal? Quando o povo de Deus está um período de tempo sem chuva, lá sobre o reinado de Acabe, e o que é que acontece? A briga entre os profetas de Baal e Elias, para que Baal trouxesse chuva, fertilidade. E a festa de Pentecostes era algo contrário à ideia de Baal. Porque o povo de Israel deveria saber que não deveria se invocar a Baal para que tivesse uma boa colheita. O povo de Israel deveria agradecer a Deus, o verdadeiro Deus de Israel, como o Senhor daquele que traz a provisão. Então, essa festa também era uma festa que confrontava o povo ao adentrar na terra prometida. É interessante que, em que pese essa festa ser muito importante, principalmente para os cristãos, como a gente vai ver mais na frente, ela era uma festa que só é mencionada uma única vez no Antigo Testamento, fora do Pentateuco, fora dos primeiros 5 livros da Bíblia. Essa festa só é mencionada uma vez. Isso mostra que parece dar a entender que essa ausência de menção à festa de Pentecostes, parece que essa festa não tinha muita importância com o decorrer da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Ela é mencionada apenas, pelo menos claramente, em 2 Crônicas, capítulo 8 e o verso 13. Com o passar do tempo, essa festa ficou sendo associada não somente à questão da colheita e da boa provisão de Deus em relação ao seu povo, em dar trigo ao seu povo, mas também começou a ser associado à entrega da lei lá no Monte Sinai. Por que isso acabou acontecendo no decorrer da história do povo de Deus? Se vocês perceberem, lá em Êxodo, capítulo de número 19, o povo de Israel chega justamente no 3º mês. E os rabinos, os estudiosos os judeus, começaram a associar que era justamente o período de Pentecostes. Porque o período de Pentecostes é justamente o 3º mês, após a saída do povo de Israel do Egito. Então eles disseram, gente, então na verdade a lei foi entregue na festa de Israel, ou melhor, na festa de Pentecostes. Quando Deus deu a lei, foi justamente no dia e na festa de Pentecostes. Então essa lei, ou melhor, essa festa começou a ser associada à questão da entrega da lei, da dádiva da lei ao seu povo.
não estava tão simplesmente mais associada à questão da colheita, da boa provisão do Senhor em alimentar o seu povo. Começou agora a ter um caráter redentivo. Deus não só simplesmente dá alimento para o seu povo, mas Deus também, Ele dá direção para o seu povo, porque a lei tem a ver com instrução, como o povo de Deus, em meio às dificuldades do deserto, será guiado pelo Senhor. Então, a lei é vista como uma dádiva para o seu povo, e essa dádiva foi associada à festa de Pentecostes. É interessante que, quando a gente lembra da entrega da lei, vocês, se conhecerem um pouco da história, vão saber que foi um negócio um tanto quanto tenebroso, né? É a montanha fumegando, é estrondo, é relâmpago. Foi coisas assim, sobrenatural, que aconteceu no momento que Deus estava entregando a sua lei a Moisés. Mas não só foi coisas sobrenaturais que aconteceu ali. Também aconteceu de 3.000 pessoas morrerem. Isto está lá em Êxodo, capítulo de número 32, e o verso 28. Enquanto Moisés estava lá recebendo a lei de Deus, e Deus estava passando instrução para Moisés, o que é que o povo fez? Começou a idolatrar. Fizeram um bezerro de ouro e disseram, vamos adorar a Deus. E a história a gente já sabe. É interessante que a história ela é chocante. Porque quando Moisés desce, Moisés diz assim, vocês peguem a espada se vocês querem ser fiéis a Deus. E matem todos aqueles que foram desobedientes a Deus. Seja irmão de vocês, seja parente. Você já imaginou? Uma coisa é você sair daqui e querer lutar pelo Brasil, que eu acho já estranho. Se eu vou lutar pelo Brasil, vá fazer o quê? Agora, Moisés pediu para que as pessoas tirassem a sua espada e matassem os seus parentes e os seus irmãos, mostrando como o povo devia fidelidade última a Deus acima dos seus próprios familiares. Seja como for, 3.000 pessoas morreram naquele momento. Entretanto, a Bíblia nos fala de uma colheita diferente. A Bíblia não se limita a dizer que a entrega da lei foi a última dádiva do Senhor para o seu povo, ou que era a última dádiva que o povo deveria esperar. Em Atos capítulo de número 1 e o verso 4 diz o seguinte, Atos dos Apóstolos capítulo 1 e o verso 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Isso é Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus com os anjos. Ele disse para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai. Havia uma dádiva que o povo estava esperando e foi prometida pelo próprio Jesus. E que dádiva foi essa? Atos capítulo de número 2, o verso 1 e 4 vai nos informar sobre qual seria essa dádiva que Jesus estava falando. Atos capítulo 2, o verso 1 e 4 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuído entre eles, línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que lhe falasse. É interessante como isso parece manifestações que estavam acontecendo no Monte Sinai. Vento impetuoso, coisas sobrenaturais estavam acontecendo quando Deus derrama o seu Espírito no Pentecostes, justamente no dia de Pentecostes. A semelhança de Moisés, Jesus teve que subir para trazer uma dádiva para o seu povo.
Mas diferente de Moisés, ele não sobe a um monte, mas sobe para ficar à destra de Deus nos céus, onde então ele envia não tábuas de pedra, mas o Espírito Santo que inscreve as palavras da lei em nosso coração. Essa é a promessa que foi dada a Jeremias no capítulo de número 31 e o verso 31, que viria uma nova aliança, que o Espírito daria e colocaria as palavras da lei em nosso coração. No Sinai, 3.000 pessoas morreram por desobedecerem a voz do Senhor. No Pentecostes, 3.000 pessoas se rendem a Jesus Cristo mediante a ação sobrenatural e a dádiva do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2, o verso 37 e 38 diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O verso de número 41 do capítulo 2 diz: então os que aceitaram a palavra de Deus foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que é que isso nos lembra? Quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Quando o Espírito ele é deliberadamente jorrado na igreja do Senhor, 3.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo. Mas o que isso tem a ver diretamente com Jesus Cristo? A festa da colheita. Tem a ver, como nós acabamos de ver, porque o Espírito só é dado quando Cristo ele é entronizado aos céus. Jesus disse: é necessário que eu vá, para que o outro Consolador venha até vocês. O Espírito da verdade que vos guiará. Ele vos anunciará tudo e vos lembrará tudo que eu vos ensinei. Então, o Espírito Santo está associado à subida de Jesus à destra de Deus. A intronização de Jesus é o pressuposto para a dádiva do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Falar da dádiva do Espírito Santo é necessariamente pressupor a intronização de Jesus à destra de Deus. Mas também, em João, no capítulo de número 12, o verso 23 e 24 diz assim: então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus é a realização da festa de Pentecostes. Foi necessário que Jesus tivesse que morrer, o trigo de Deus, para que pessoas pudessem ter vida e vida em abundância. A festa de Pentecostes também fala de algo cósmico. Não tem a ver só simplesmente com algo localizado para o povo de Israel no Antigo Testamento. Não. Você vai ver que em Atos, no capítulo de número 1 e o verso 2, é dito que vocês devem ficar em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o texto, ele é um texto programático para a compreensão de todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é Atos capítulo 1, verso 8. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, até os confins da terra. Vocês vão perceber que é exatamente isso que acontece na evangelização da igreja. A igreja começa a evangelizar em Jerusalém, depois passa para a região mais alta, como diz Samaria, e depois você vai ver que o livro termina nos confins da terra, que é Paulo pregando no Império Romano. Mesmo preso, levando a palavra de Deus. A obra do Espírito Santo é uma obra que agora não está simplesmente restrito a um povo, como era no Antigo Testamento, mas ele é distribuído às pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. É interessante que esse Espírito Santo que é distribuído em Atos capítulo número 2,
ele reverte a maldição de Babel. O que acontece lá em Babel? Gênesis capítulo de número 11. Se não for 11 é o 10. Minha memória pode estar me traindo. Seja como for, vocês sabem da história de Babel. Deus tinha dito que deveria se multiplicar e espalhar, e o povo, não, a gente não vai se multiplicar e espalhar não. A gente vai viver aqui e vai construir uma zigurate para chegar até os céus. Aí Deus diz, gente, que onda é essa? Moral da história, Deus confunde as línguas e espalha o povo. No Pentecostes, você vai ver que Deus, ele envia o seu Espírito Santo e os apóstolos começam a falar no idioma de cada povo que estava ali para ouvir. Você vai ver que há várias nações ali reunidas. Porque muitos judeus vinham de outras nações para comemorar o Pentecostes lá em Jerusalém. Porque era uma festa de peregrinação. O povo deveria peregrinar para Jerusalém, para levar as suas ofertas lá no templo. Então, existiam judeus de todas as nações, ou de grande parte das nações. E o Espírito Santo, quando vem, ele então comunica o Evangelho por meio da boca dos apóstolos, para que aquelas pessoas, em seus próprios idiomas, pudessem compreender as grandezas de Deus. O que em Babel confundiu o povo e desuniu, dispersou, no Pentecoste, a palavra de Deus uniu cada um, sendo escutado a verdade de Deus em seu próprio idioma. O Espírito Santo, quando desce, ele traz a mesma mensagem em vários idiomas, mas com uma unidade. Todos compreendiam as verdades do Senhor. Ali em Pentecoste, então, está relacionado à reversão da maldição de Babel. Enquanto Babel confunde e espalha, agora o Espírito Santo desce, converte e une o povo de Deus. A dádiva do Espírito Santo também está relacionada ao povo ser capacitado pelo Senhor para testemunhar a todas as nações. E você vai ver que é justamente depois do Pentecoste que o povo começa a espalhar-se e levar a palavra de Deus a todas as nações. O que nós podemos aprender então diante dessa festa de Pentecostes? Em primeiro lugar, a festa de Pentecostes nos ensina algo importante que muitas vezes no nosso dia a dia nós nos esquecemos. Nunca devemos esquecer que o nosso sustento vem do Senhor. Nunca devemos nos esquecer que o nosso sustento vem do Senhor. Hoje as pessoas acham que não, o nosso sustento vem de estudar muito, se esforçar e ter pensamentos positivos. Tenha pensamentos positivos, se esforce, seja inteligente, procure curso na internet, compre isso daqui, compre isso dali. E o seu sustento necessariamente virá. A festa da colheita era um lembrete ao povo de Deus. A provisão vem daquele que dá a colheita e não da colheita em si. O povo deveria levar os primeiros frutos como uma forma de confiar que é Deus realmente quem está provendo. Não é a força do nosso braço, como diria a oração do Pai Nosso. O que é que diz lá? Dá-me o pão de cada dia. Essa deve ser a nossa oração. O pão de cada dia, dá-nos hoje. Porque é Deus quem provê aquilo que é necessário para as nossas vidas. Você pode se esforçar e Deus tira a sua inteligência. Você pode ser inteligente e Deus tira a sua força. Você pode ser aquela pessoa que você acha que vai ter um plano maravilhoso e Deus coloca empecilhos e você não chega a lugar nenhum. Então, sem Deus, a nossa provisão não chega. Coloque no seu coração, ore a Deus, ensine aos seus filhos que a provisão vem do Senhor e não da força do braço dos seus pais, mas ela vem do Senhor. Então a festa da colheita nos lembra essa realidade. Diferentemente do povo pagão daquela época, que acreditava que as colheitas vinham de modo misterioso dos seus deuses, o povo deveria acreditar no que Deus diz: eu estabeleço o calendário. No terceiro mês vai vir o fruto do trigo. Divirtam-se, comam, ajudem o necessitado e tragam aquilo que eu ordenei a vocês para a presença do Senhor. Segundo lugar,
que nós podemos aprender com essa festa. Como resultado da colheita do Espírito, temos a capacidade de testemunhar indo ao mundo, como Atos dos Apóstolos vai nos lembrar. É interessante que você vai ver que mesmo após a ressurreição, o povo de Deus, os discípulos que estavam tristes, eles não saem pregando. Eles passam um período de tempo de 40 dias. Jesus, depois de ressuscitar, fica aparecendo para eles, num período de 40 dias. Mas é só quando o Espírito Santo desce em Pentecoste, que o povo é revestido do poder para anunciar a palavra de Deus a todas as nações. Então a festa de Pentecostes nos lembra o revestimento do poder do Espírito Santo que é dado a cada crente para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro lugar, o resultado da vinda do Espírito é trazer unidade em meio à diversidade. Veja que o Espírito Santo, quando ele desce sobre os discípulos, e os discípulos, os apóstolos começam a falar em outras línguas, o texto não diz que as pessoas que estavam escutando o que os apóstolos estavam falando das grandezas de Deus, estavam ouvindo tudo na mesma língua. Todo mundo começou agora a compreender em hebraico. Não. O Espírito Santo começou a falar para os judeus argentinos, na língua dos argentinos. Para os judeus brasileiros, na língua dos brasileiros. Para os judeus americanos, na língua dos americanos. Então, o Espírito Santo estava dando a mesma mensagem, mas ainda assim, com a diversidade de cada nação e de cada crente que estava ouvindo, ou daqueles que seriam crentes que estavam ouvindo as grandezas do Senhor. Então, apesar do Espírito Santo ter vindo, ele não tira a diversidade do povo de Deus. Cada um vai continuar falando a sua língua, escutando no seu próprio idioma, ainda em que pese a mesma mensagem estava sendo pregada. Então o Espírito Santo ele vem trazer unidade, mas unidade em meio à diversidade. Existe um filme muito interessante, que é Brincando nos Campos do Senhor. Acho que eu já mencionei esse filme aqui. Mas alguns missionários que vêm dos Estados Unidos, vêm para a Amazônia, e eles começam a querer colocar a roupa deles naquelas pessoas que eles estavam evangelizando na Amazônia. Então se converteu, é crente, então pronto, tem que vestir a minha roupa, botar o chapéu lá que eles tinham. Porque ser crente é aquilo. Ou seja, eles não respeitavam a diversidade daquele povo. Muitas vezes as pessoas têm um ideal do que é um crente, e todo mundo tem que ser crente igual a ele. Ele não se pergunta se ser crente diferente dele é algo pecaminoso ou não. Ele já pressupõe, para ser crente tem que ser igual a mim, se não é igual a mim é pecaminoso. E o Espírito Santo, quando ele vem trazer diversidade no meio do povo de Deus. Claro que são diversidades que não fira os princípios da palavra de Deus, mas ainda assim é diversidade. Perceba como Paulo prega para os judeus quando ele vai na sinagoga. Perceba quando Paulo vai pregar lá em Atos capítulo de número 17. Quando ele entra no Areópago. A mensagem é bíblica, as duas, mas o conteúdo, ele tem uma especificidade para cada povo que ele está pregando. Para os judeus, ele prega fielmente a palavra de Deus, mas ele sabe para quem ele está pregando para os judeus. Para os pagãos, ele sabe para quem ele está pregando para os pagãos e direciona aquela mensagem para os pagãos. A gente tem que ter essa sensibilidade de anunciar fielmente o Evangelho, mas aplicando a contextos e as pessoas que são diferentes. O propósito da pregação, meus irmãos, não é simplesmente impressionar as pessoas. Eu me lembro que, anos atrás, eu fazia um curso de rede de computadores. E tinha uma palestra de um cara, que era do MIT. O MIT talvez seja o maior instituto tecnológico do mundo. Aí o cara estava fazendo um doutorado lá no MIT, ia dar uma palestra a gente. Todo mundo estava empolgado. Eita bexiga. Do instituto mais importante do mundo de tecnologia. Vai ser massa. E ele chegou lá para dar palestra. Quando ele chegou lá para dar palestra sobre, se eu não me engano, inteligência artificial. Meu irmão, ninguém entendeu nada. Esse bicho, tu está entendendo? Meu amigo, não estou entendendo nada, meu irmão. E
a gente acabava, ninguém entendeu nada. Mas a palestra foi massa, o cara é muito inteligente, a gente que não conseguiu chegar ao nível dele. Foi muito bom, a gente nem chegou ao nível dele. Às vezes as pessoas acham que pregação da palavra de Deus é isso. É falar de uma forma que impressione e ninguém entenda nada. Mas a pregação da palavra de Deus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, é que as pessoas compreendam as grandezas do Senhor, nosso Deus. Quarto lugar. A festa do Pentecostes nos lembra que Deus é o Deus que abençoa todas as áreas de nossa vida. Às vezes a gente tem uma noção equivocada de que Deus só abençoa as coisas espirituais. Então Deus está me dando mais capacidade para eu orar mais, para eu ler a Bíblia mais. Mas assim, para eu ganhar mais dinheiro, aí é comigo, aí é com o meu esforço, é com a minha inteligência, é com o meu braço forte. Aí é comigo. Mas o lado espiritual aí é de Deus. A festa de Pentecostes nos lembra que Deus é o Deus que deu a colheita do trigo, algo que é comum, do dia a dia, mas é o Deus que entregou a revelação extraordinária da lei de Deus lá no Monte Sinai. A festa do Pentecostes está associada às duas coisas. As coisas comuns do dia a dia, que parece ser a força do nosso braço, mas é Deus, com coisas extraordinárias, como a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. Deus é o Deus que nos abençoa materialmente e é o Deus que nos abençoa espiritualmente. Nunca esqueça de onde vem a provisão do Senhor. O mesmo Deus que disse, ou melhor, o mesmo Jesus que nos ensinou a que nós orássemos pelo pão de cada dia, foi o mesmo Jesus que disse lá em Lucas capítulo número 11 e o verso 13: peça ao Pai Celeste de vocês, e Ele vos dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem de sua parte. Quinto lugar, o ministério de ensino do Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo está associado intrinsecamente à festa de Pentecostes. Porque é justamente na festa de Pentecostes que o Espírito Santo é distribuído de modo universal. Não está restrito apenas a algumas pessoas, como era no Antigo Testamento, em suas ações extraordinárias. Agora ele é deliberado de modo efusivo para o povo de Deus. Mas o ministério do Espírito Santo tem a ver com o ministério do ensino. João capítulo número 14, verso 25 e 27, ao 27 diz assim: tenho dito isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Em outras palavras, o Espírito Santo está associado ao ministério de ensino na igreja do Senhor. Celebrar a festa de Pentecostes, festejar a festa de Pentecostes, é festejar o ensino da palavra de Deus no meio do povo de Deus. Você ama o ensino da palavra de Deus? Ou você fica ansioso quando a pregação demora? Estou doido para ir para cá, meu Deus, Pai Senhor, que cai um raio aí, apague as luzes, alguma coisa aconteça, Senhor, está demorando tanto. Você ama o ensino da palavra de Deus? A festa de Pentecostes nos fala da pessoa do Espírito Santo, aquele que nos ensina as verdades de Jesus Cristo. Sexto lugar, se temos o Espírito, devemos viver no Espírito de Deus. Se você tem tido derrotas contra o pecado, a festa de Pentecostes nos lembra, o Espírito Santo foi nos dado, e o Espírito Santo é aquele que nos capacita a produzir o fruto do Espírito. Por fim, se você hoje entrou aqui e nunca experimentou a dádiva poderosa e graciosa do Espírito Santo, eu lhe convido a reconhecer os seus pecados, voltar-se em fé para Jesus,
para receber o dom divino do Espírito Santo que foi concedido no dia de Pentecostes. Que, pois, se arrependa dos seus pecados e deposite a sua fé em Jesus. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que nos convence do nosso erro, pelo Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele, pois, venha nos levar a uma vida de arrependimento da fé, a uma vida que produza fruto, a uma vida que testemunhe com o poder da Tua palavra aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Que possamos amar os Teus ensinos, porque é o Teu Espírito Santo que nos ensina. Que possamos, ó Deus, festejar a grande colheita que um dia nós iremos participar no novo céu e na nova terra. Como diz Apocalipse, pessoas que não se podem nem enumerar. É essa grande colheita que nós queremos, ó Deus, estar presente, para participarmos dessa festa celestial. Muito obrigado, Senhor. É o que nós Te oramos, em Jesus Cristo. Amém. Vamos nesse momento ficarmos de pé e vamos orar, pedindo a graça do Senhor, para que Ele nos abençoe durante a semana e estaremos encerrando esse momento de culto. Muito obrigado, ó Pai, por Tu ter nos lembrado tantas verdades da Tua palavra a respeito dessa festa de Pentecostes. Que o Teu Espírito Santo venha estar testificando todas essas verdades em nosso coração. Que Ele venha estar nos banhando da Tua palavra. Que Ele venha estar, ó Deus, nos levando a uma vida de confissão, a uma vida de arrependimento e fé. Que possamos sair daqui mais convictos da nossa salvação. Que possamos sair daqui mais revestidos da Tua palavra para testemunhar de Cristo. E que essa semana, ó Deus, possa ser uma semana guardada por Ti e vivida no Espírito. É o que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém.